Olá a todos, mais uma vez aqui, Animes da Semana, os animes que eu estou passando neste momento agora, o anime que eu estou passando neste momento agora, que é nosso glorioso Bunny Girl, você pode acessar no Crunchyroll, e eu estou falando isso porque você já sabe, você já viu o recado dessa semana, que a gente colocou alguns dias atrás, eu espero que tudo tenha dado certo. Nós estaremos na CCXP, no stand da Crunchyroll, na quinta-feira, que é algum dia que eu esqueci agora o número do dia, mas é a quinta-feira do evento da CCXP, no stand do Crunchyroll, gravando um videoquest ao vivo. Então se você for à CCXP, você pode nos assistir ao vivo numa gravação, participar da gravação de um videoquest numerado. Veja só você, porque a gente também tem que começar a fazer os videoquests todo mês, né? Agora que nós batemos a terceira meta do Padrim. Então, se você também quer colaborar com o Padrim para que isso continue acontecendo, tá aí em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do nosso Padrim. E se você for a CCXP, é nóis! Quinta-feira. Mas vamos falar de Bunny Girl, que é um anime que tem na Crunchyroll, mas também tem muitos outros animes na Crunchyroll, então você pode assistir outros também. Como o Jojo, que a gente vai falar agora, que tá muito da hora. Esse nem tanto. É um anime. Ele existe. É isso. Aparentemente, Bunny Girl vai ser em ciclos de 3 episódios pra criar problemas e solucionar esses problemas. As coisas que me irritam nesse episódio em específico, que é o começo de um novo problema, estão muito calcadas nessa fórmula, na insistência dessa fórmula. Porque no episódio passado a gente termina com o cliffhanger da menina do gato, esse recomeça com isso, e aí ele não é sobre isso. E eu quero saber como essas coisas vão se resolver. Porque, por um lado, vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo aqui. No episódio passado o cara vê a menina com o gato, nesse episódio explica que essa menina era a paixão da adolescência dele, sei lá, uns anos atrás, a menina que ele se apaixonou. E tem um flashbackzinho no começo desse episódio. E essa menina, quando reaparece, tá, na verdade, mais nova que ele, o que não seria possível, porque eles tinham a mesma idade na época. Então, ela obviamente teria que ter crescido a mesma quantidade de anos que ele. Então ela não pode ser mais nova que ele. E aí tem lá o negócio dela ter achado o gato, e o gato fica na casa do cara por enquanto, e ela fica visitando pra ver o gato, porque não pode levar pra casa, etc, etc. Então tem esse mistério, como essa menina está mais nova do que ele e por que ela não lembra dele. Isso é um mistério. Aí começa outro. O outro mistério é da menina do laboratório de ciência. Ela aparentemente duplicou, ela tem um doppelganger. Ela faz toda uma explicação, whatever, de ciência, de teletransporte, sei lá o que, quântico, emaranhamento quântico, foda-se essa parte também. Talvez a existência dessas duas coisas ao mesmo tempo, porque, né, provocou de um novo conflito no episódio passado pra fazer um outro conflito nesse, talvez um explique o outro nessa parte prática da pseudoficção científica barata de Bunny Girl. Que, sei lá, de repente a menina mais nova, né, que achou o gato, de repente ela é a mesma coisa da menina da ciência, ela é um doppelganger, um clone, um duplo, que, sei lá, não envelheceu, viajou no tempo, pode ser qualquer coisa a essa altura. Então, talvez uma coisa explique na prática a outra coisa. E no fim das contas, isso é o que interessa pra muita gente, né? A explicação prática das coisas, como funciona essa história, não o que ela representa, o que ela diz, o que ela significa. E essa parte é que me preocupa. Eu não sei como eles vão fazer pra que esses dois conflitos tenham uma resolução emocional. Porque a gente já teve duas resoluções emocionais até agora. O primeiro arco do 1 ao 3, o segundo arco do 4 ao 6. Eu, como vocês sabem e estão acompanhando esse vídeo, não gostei de nenhuma resolução emocional até agora. Acho que as soluções são sempre fáceis. Se eles vão colocar duas soluções fáceis e baratas ao mesmo tempo, é um problema. Se eles vão colocar um conflito e depois o outro, só serve para aumentar a quantidade de mulher do Clube das Mulheres Rejeitadas do personagem principal aí do Generic 1, que é bem Sword Art Online, né? A ideia de que a gente vai ter uma harém nesse anime,
mas a gente também vai garantir que esse cara já tem uma mina, porque ele é foda. Mas ele é tão foda que ele tem a mina mais da hora e um monte de outras minas em volta dele. Incluindo a irmãzinha, incluindo uma outra menina menor de idade. Todas elas são, na verdade, mas menos idade. Então, tosco pra mim. Mas mais tosco do que isso, e mais preocupante, não mais preocupante, a parte preocupante realmente pra mim é a questão de como vai ser essa resolução do conflito emocional aí. Que eu acho que o que pode estar sendo debatido é essa questão da reputação, uma atitude que você tomou em algum momento nunca mais some da sua vida no ambiente escolar, que é o tipo de coisa que acontece também em escola aqui, eu vi isso na minha frente, então eu sei como isso é e isso parece ter a ver com essa história aí. Tem todo um papo aí de ela estar observando a própria consciência e por conta de ela observar ela mesma, ela cria um outro eu, né? Então de repente tem um pouco a ver com essa questão de ela estar observando o próprio desejo dela de se confessar pro homem que ela ama, que é uma coisa que pelo menos vem sendo preparada ao longo da série, dela ser apaixonada pelo talvez doppelganger do Generic 1 a essa altura. Ele é tão igual que de repente também é uma cópia. Então ela é apaixonada pelo cara, papapá. Caralho, isso me fez lembrar uma coisa que me irrita tanto em animes, eu espero que eu não perca o linha de raciocínio falando disso. Que tem um momento desse diálogo que ela fala de por que ela se apaixonou, que tem aquele momento lá do cara dando um pão pra ela e pá. E o cara, depois ela diz que se fosse o Generic 1 ela não faria, e o Generic 1 diz, então no fim das contas é só o rosto mesmo. E eles são desenhados de maneira igual. O cara usa esse negócio de, então você só se apaixonou por ele porque ele é mais bonito do que eu. Não tem nenhuma característica do design de um e de outro que marque que esse cara é mais bonito e esse cara é mais feio, tirando o fato que o cara mais bonito é mais alto. Eles são literalmente iguais. Tem alguns detalhes, mas tipo, não tem nada no formato do desenho do nariz do cara que deixa ele mais feio, digamos assim. Eu odeio quando os caras falam assim, nossa, ela é muito linda nessa escola, ela é a mais linda da escola. E aí todo mundo tem um design feito pra parecer bonito. Ninguém tem um defeito, ninguém tem uma coisa estranha, ninguém tem uma orelha maior, um nariz maior, sabe? Não tem queixo. Essas coisas que são as coisas que a gente usa pra dizer que está fora do padrão de beleza, portanto errado, portanto nós excluímos essa pessoa. Não tem. Enfim, onde eu tava falando? Tá. E aí nesse momento que ela fala do negócio de se apaixonar, ela fala do negócio do cone de chocolate, pá, e ela cria esse duplo, e esse doppelganger dela tá tirando fotos dela mesma, sensuais, e o arroba dela no Twitter é cone de chocolate. Então tem alguma coisa desse desejo de se encontrar e de transmitir os sentimentos dela pra pessoa que ela ama. Então alguma coisa vai ser trabalhada aí, eu espero que seja trabalhada bem, eu espero que tenha uma resolução decente. O que me incomodou nesse anime, nesse episódio, é que tem a fórmula do anime que a cada 3 episódios tem um novo problema pseudocientífico que ele tem que resolver e tal, e é esse tem que resolver que me incomoda. Porque das 2 últimas vezes, desse episódio 1 a 3 e depois 4 a 6, o envolvimento dele com o problema me pareceu um pouco mais natural. Nesse, parece que ele é o detetive espiritual e a missão dele é resolver essas coisas. Ele vê a menina passando e fala, o quê? O que ela está fazendo aqui? E ele vai investigar, e ele telefona pra testar se é ela mesma, ou pra ouvir o telefone tocando pra saber onde ela tá e tal. Ele vê a menina passando e sai correndo e pega pelo pulso e para a menina. Você entende? Por que qualquer pessoa faria isso normalmente? Tipo, você desconfia, é a sua amiga e tal, você fica preocupado. Agora, se meter nesse nível é que é estranho. E se meter nesse nível só existe porque o anime precisa que a fórmula continue. E porque, aparentemente, qualquer coisa que esse cara faz que seja muito mal educado e muito grosso, muito escroto, é legal porque ele é diferente, fala as coisas na sua cara. Esse é um protagonista muito diferente dos outros. Eu não consigo entender como as pessoas gostam dessa porra, cara. Algumas brincadeiras que ele faz com a namorada eu vou jogar na conta do eles têm essa intimidade, então eles se zoam. Eles não parecem ter nenhuma intimidade pra começo de conversa,
mas vamos colocar nessa conta aí. Agora, aquele momento que a menina que ele levou pra casa porque o duplo está morando na casa dos pais, então ela não tem onde morar, por isso que ela tá no cybercafé, e ele fala, não, dorme aqui em casa. E aí ele chega, perguntar se tá tudo bem enquanto a menina tá no banho, ela fala, vai estar tudo bem assim que você sumir daqui, tipo, ou seja, estou tomando banho, saia de perto, eu sou uma mulher, você é um homem, e ele senta e continua. Ela expressou, literalmente pediu pro cara não ficar perto dela enquanto ela tá tomando banho, ele vai lá e fica. E tudo bem, porque ele é um cara legal. E ele fala as coisas na sua cara e é um protagonista diferente. Não, cara, isso é desrespeito. Isso é basicamente desrespeito. Isso não torna o personagem legal, isso torna o personagem escroto. Mas as pessoas gostam. Paciência. Enfim, Bunny Girl, tá aí. Banana Fish dessa semana, estamos cada vez mais próximos do final, o que é uma coisa interessante, uma coisa boa, eu gosto disso. E esse episódio quase me irritou bastante, mas no fim das contas não me irritou tanto assim. As partes que me irritam dele são as partes que vocês já sabem que me irritam em Banana Fish, porque é assim que Banana Fish é. E é isso que Banana Fish gosta de fazer. O quanto ele não consegue equilibrar o emocional com o prático. O emocional funciona, os conflitos dos personagens funcionam, os dramas pessoais dos personagens funcionam. Esse episódio teve dramas pessoais, pelo menos os personagens que interessam, não o Yutlung, muito bons e que fazem sentido. A parte do Ash eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Mas o problema é como ele faz com que isso aconteça, costuma cair numa forçação de barra meio idiota. E a forçação de barra costuma cair no quanto o Ash é incrível. E nesse episódio teve mais uma vez isso. O que o Godinez está fazendo com o Ash é, primeiro, muito mais interessante do que realmente prostituir ele de novo. Porque ele falou que ia prostituir, você vai se tornar uma prostituta de novo. E eu pensei que ele ia realmente prostituir o Ash de novo, mas esse é um conflito e um drama que a gente já teve antes, e eu já reclamei que toda hora era essa questão, a questão mais sexual da coisa, mas ele não fez isso e eu fico feliz. Você não vai vender o seu corpo dessa vez, você vai vender a sua alma. E aí, o que ele tá fazendo é fazer com que o Ash faça as negociações do Banana Fish, né? E meio que cause as coisas... Eu queria que o episódio tivesse deixado isso mais claro, a relação de uma coisa com outra. A questão é que o Ash tá fazendo essas negociações de usar o Banana Fish em guerra, ele tá basicamente criando condições para que aconteça com outras pessoas o que aconteceu com o irmão dele. E além de, primeiramente, moralmente, eticamente errado, ele dar ideias, colaborar com isso e realmente fazer a negociação e fazer com que as coisas aconteçam, realmente é mais nesse momento da história, já que Banana Fish entrou nesse negócio de envolver máfia com guerra e governo e ficar uma história muito maior do que precisava, é mais interessante do que ele apenas virar um prostituto de novo. E eu gosto disso, eu gosto dessa relação com a questão do irmão dele. E eu gosto que isso realmente faz o Ash definhar. Ele não consegue lidar com isso, não consegue lidar com o tipo de coisa que ele está sendo obrigado a fazer, porque se fosse realmente se prostituir de novo, talvez ele conseguisse lidar melhor. Até porque ele mesmo fez isso como parte de um plano uns episódios atrás, então talvez ele conseguisse, tipo, isso aí eu conheço, já fiz isso antes. Mas isso é demais pra ele, e isso ele não aguenta. Gosto disso. O que eu não gosto realmente é ter que colocar o Ash, um moleque de 17 anos, numa sala de reuniões com generais e políticos, e ele dá essa sugestão, qualquer pessoa levar o que esse moleque tá falando a sério e ainda falar, quando eu falo com você é como se eu estivesse falando com o demônio. Oh. Quantas vezes esses caras não mandaram gente pra guerra, não criaram, eles falam do 11 de setembro, essa história, né, o Banana Fish mangá original foi feito nos anos 80, talvez seja Vietnã, a guerra que eles estavam falando. Dessa vez eles atualizaram e eles falam de 11 de setembro. O pós-11 de setembro é uma guerra forjada de ameaças, no mínimo exageradas, mas provavelmente inventadas pelo governo dos Estados Unidos,
E esses caras do governo dos Estados Unidos estão olhando pro moleque de 17 anos e falando que ele é o demônio? Quantas vezes eles já não mandaram gente pra guerra por coisa que não existe? Só porque o Ash tem que ser incrível. Então o Ash impressiona os caras do exército dos Estados Unidos, que estão literalmente negociando pra usar uma droga que vai contra a Convenção de Genebra pra ganhar vantagem tática na guerra. Mas esse cara é o demônio. Ah, vá, faça-me o favor, né? Essa parte. Então é uma coisa muito boa, mas a maneira como essa coisa muito boa, dramaticamente, acontece, é uma forçação de barra idiota. E aí tem todo o núcleo do Yuht Lung. Metade do episódio foi dedicado ao fato do Yuht Lung estar contratando o Blanca, e se nada daquilo existisse pra essa história, a história estava correndo exatamente como ela corre agora. E eu só gostaria muito que esse núcleo fosse limado do anime. E alguns episódios atrás, a gente não precisa disso. É só desnecessário e bobo, sabe? Enfim. Mais um ótimo episódio de Gridman, um baita episódio legal. Realmente a estrela do anime é a Akane Shinjo, ou Shinjo Akane. Eu sou muito ruim de lembrar qual é a ordem dos nomes, mas enfim. Ela é a estrela da série, a história é basicamente sobre ela. A gente teve um momento que foi muito focado na Rika, e agora meio que desde então, desde que trabalhou até a dualidade da Rika com a Akane, o foco todo foi nela. O próprio Yuta meio que reage à história, mas nem tanto, mas não tem tanta ação. Eu espero que aconteça mais, mas mesmo assim a história continua boa desse jeito. Se for realmente foco na Akane até o fim, já é uma história envolvente o suficiente. Eu tô tentando achar uma palavra para compelling, mas é uma história boa o suficiente para carregar até o fim. Mas eu até acho que seria bom se tivesse mais envolvimento dele, se ele reagisse, se ele agisse, na verdade, mais proativamente na história. E o outro cara ainda tá com aquela função de ser um maluco que, olha aí, talvez isso seja muito importante mais pra frente, porque boa parte dos conflitos de Gridman tá na dificuldade de se lidar com conflitos, lidar com o outro, né? O se abrir para o outro, que é um problema para todo mundo. A Rika não se abre de verdade, mas ela quer entrar em contato com as pessoas. O Yuta perdeu a conexão com todo mundo porque perdeu a memória. A Akane, tudo que ela faz é basicamente porque ela não consegue lidar com o social ali, né? E o outro cara que eu não lembro o nome até hoje, ele é um cara que duas vezes até agora ele tinha uma informação que seria muito importante e ficou com receio, talvez, da reação das pessoas por ele saber disso. Ele ficou com receio de passar uma informação muito importante e prejudicou o entendimento dos outros, sabe? Talvez ele não ache que é importante o suficiente, talvez ele tenha vergonha do que ele tá fazendo. Mas dessa vez eles tiveram, tipo, não é possível que uma menina tenha... uma menina dessa idade tem interesse por Kaiju. E ele sabe disso, ele conversou com ela sobre isso. Então, e ele não passa a informação para as pessoas, ele fala, não, realmente vocês estão certos. O conflito dele pode vir para o primeiro plano alguma hora, mas por enquanto, em segundo plano, está interessante. Mas a estrela é a Akane. E a Akane, nesse episódio, ela foi direto pro cara. Eu gosto disso, a gente tá no episódio 7 até agora. 7, né? A história tá na segunda metade e, obviamente, já tinha que ter... se não tivesse claro pros lados quem está de cada lado, seria muita enrolação. Né? Se ficasse uma revelação final num dos últimos episódios. É bom que já tenha na metade da história. Ela chegou na cara dele e falou, você é o Gridman, né? Então eu curti muito que já teve esse embate de cara. Eu curti muito a parte da porradaria, né? Que teve lá o avião. Foi muito bem animado. Tem uma parte com aquele bagulho que começou numa cross, né? Tem um nome pra essa coisa, um nome na indústria. O diretor que fez isso numa cross é muito famoso por isso. Então os caras falam que é o carnaval desse cara, um negócio assim, todos os fios, assim. Eu curto pra caralho, acho bonito demais quando os caras fazem bem feito, e ficou muito bem feito, porque os caras sabem o que fazem.
em Gridman, né? Mas um dos personagens que eu acho mais interessantes dessa história é o Anti. O Anti é muito interessante porque a Akane criou o Anti e provavelmente o Anti é uma externalização do ódio dela. Tanto é que o alienzão lá fala que ele deixou o Anti criar a Kaiju porque o Anti odeia o Gridman mais do que a Akane. Eu acho que tem alguma ideia aí de fazer com que o Anti seja uma corporificação ali, uma encarnação viva do ódio dela, porque ele tem um cabelo próximo e tal. Ele tem um design que me lembra uma relação. Quando eu vi pela primeira vez eu pensei que fosse irmão e tal. Então tem alguma coisa ali de ele representar uma versão de puro ódio dela. E por isso que ele odeia o Gridman, porque é só isso que ele conhece. Ele só conhece ódio e só conhece maus tratos. É muito interessante como a Akane não consegue lidar com nada. E ela também não consegue lidar com ela mesma. Pelo menos a maneira como eu vejo. Se o Anti é uma representação física de todo o ódio dela, ela também despreza esse ódio. Ela despreza, provavelmente, o que ela vê nele. Ela despreza as mínimas coisas. Ela, literalmente, como a gente já tinha falado aqui nos vídeos, literalmente apagou uma pessoa da existência porque ela estava jogando vôlei e caiu num pão. Talvez tenha alguma coisa dela querer o próprio Yuta. A gente não sabe, o Yuta esqueceu, perdeu a memória, né? Então a gente não sabe o que... Talvez o Yuta tenha perdido a memória porque foi a entrada dele para esse mundo virtual, né? Que eu tô aí na minha teoria... Teorias, Gridman! De que isso seja um mundo virtual, tanto é que eles voaram até o céu e tinha uma cidade no céu, que era um limite, e aquilo parecia muito placas eletrônicas. Acho que a ideia era parecer eletrônico. Enfim. Mas tem alguma coisa da Akane desejar o Yuta, talvez, porque ela pagou uma pessoa da existência simplesmente porque ela deu um pão pro Yuta e o pão ficou estragado por causa da menina jogando vôlei. Um puta desrespeito pra Akane, sabe? E aí tem uma parte que ela aparece no quarto do moleque e meio que seduz ele, então tem alguma coisa rolando ali. Tem alguma coisa em subtexto que pode virar texto alguma hora. Mas eu acho a parte mais interessante pra mim é essa, é o quanto ela não consegue lidar com nada, ela despreza tudo e ela despreza até ela mesma. Ela é inconsequente, ela não consegue, ela não tem noção do que ela pode causar pro mundo. Talvez porque ela acha que aquele mundo, já que ela é Deus e ela tem consciência disso, talvez ela ache que tanto faz, o mundo não existe de verdade, ela tem que deixar do jeito que ela quer. Enquanto não for do jeito que ela quer, não presta, sabe? Então a história da Akane é muito boa, Gridman é muito bom, assistam Gridman. Eu não esperava gostar de Jojo essa semana como eu gostei, de verdade, porque eu sabia o que ia acontecer nesse capítulo por conta de todo mundo ficar comentando essa porra, né? Não, tem que ter a dança, não teve a dança nesse episódio, que droga, podia ser melhor, mas não teve a dança, um monte de comentário assim, no Twitter, na área de comentários do episódio passado, no vídeo passado, da semana passada, e eu falei, bom, eles vão dançar, e essa é uma cena que os fãs gostam muito já no mangá, então vamos ver como é que é esse negócio. E eu pensei que eu tava realmente me preparando pra ficar decepcionado, sabe? Tipo, porra, tanta expectativa que as pessoas criaram que eu gostaria de ter a surpresa de ver esse momento, não vou me surpreender. E o anime conseguiu. A cena foi ótima, a cena foi muito doida. Esse episódio foi um episódio que me fez gostar de ter decidido acompanhar Jojo toda semana. Porque Jojo, nos seus melhores momentos, é uma loucura por episódio. E por isso que fica bom comentar episódio a episódio, comentar a loucura de cada episódio. Jojo se beneficia de comentar toda semana a idiotice da semana. E, ó, tá rolando agora a dança dos caras. Esse momento, eu comecei o episódio pensando na dança, porque eu tinha visto gente comentando, isso que é Jojo, e tinha lá um videozinho, eu falei, não vou clicar porque eu quero ver na hora. Mas no decorrer do caminho até chegar a essa cena,
eu já tinha completamente esquecido, porque ele começa com aquela loucura da porra da cabeça do cara tirada pelo zíper, né? Arrancada no zíper. E o cara colocando uma linha de pesca no olho do cara e girando, enrolando a cabeça ali, colocando um óculos pra queimar o olho. Meu Deus do céu! É muito doido. E aí eles dançam. E a dança foi muito da hora. Todo o trabalho de não só animar bem a dança e a dança ser esquisitíssima e ter a música ter aquela batidinha daquele tipo de música de passarela dos anos 90, sabe? I'm too sexy for my shirt. E tem um pouquinho daquela batidinha meio Vogue e tal da Madonna. A psicodelia dos trechos onde mostra o cara enlouquecendo porque tem o sol queimando o olho dele e tal. A cena foi muito legal. A cena foi muito bem dirigida e foi o suficiente também, porque foi muito curta, né? Outros animes que preferem focar no... a gente sabe que as pessoas curtem essa cena, então a gente vai usar ao máximo essa cena. Isso ia ser muito maior. Eles souberam medir, é o suficiente. Mais do que isso, as pessoas iam cansar da cena e ia ficar menos legal do que... É melhor deixar as pessoas com gostinho de quero mais do que com gostinho de tanto faz. E não foi só essa cena bizarra nesse episódio. Eu acho que uma das cenas que eu acho mais legal também é o momento que o cara tá fazendo o almoço do nada, que tá lá o Giorno falando do plano e tal, a gente vai ver, a gente sabe que teve o recado no rádio, pá. Ele olha pro lado, tá lá o cara fazendo comida, fala, que porra é essa? De onde ele tirou essa porra dessa mesa com a toalha? Por quê? E aí o cara explica o stand do stand dele, que ficou 6 bullets no Crunchyroll. Se eu entendi direito, é Six Pistols, mas eu não sei se é Six Pistols ou Sex Pistols. É legal o stand deles, uns bichinhos sencientes ali, chuta a bala pra ficar na direção, na trajetória certa e tal. Então todo aquele esqueminha lá, o plano todo e a tensão do plano, porra, a gente não conseguiu achar ninguém, era pra alguém ter respondido e ninguém respondeu, ele tá lá dentro, ele vai ver e tal. Conseguiu criar, os melhores momentos de Jojo são esses também, onde os stands e o uso dos stands é limitado e faz com que as situações fiquem tensas porque não dá pra fazer o que você quiser com esses poderes. Então eles têm que se virar. Então esses são os melhores momentos de Jojo. Mas esse não foi o meu momento preferido de Jojo, desse episódio 7, né? O meu momento preferido foi um corte muito bom, muito bonito, porque tem todo um trecho onde os caras estão, caralho, o que a gente faz, a gente não consegue chegar lá antes, os caras estão lá, e o Bruno fica pensando, ele pensa por um momento que, bom, a gente tem que chegar lá antes do nosso barco, o que não dá pra fazer, mas eu preciso arranjar uma maneira, e aí o Giorno aparece com a solução, porque o Giorno é esse cara, né, e no momento que os caras estão discutindo e eles não têm uma perspectiva de solução, tem uma nuvem sobre o sol, e aí todo aquele momento é escuro, e quando o Giorno fala, a nuvem sai, o Giorno é a solução, é a luz daquele grupo, e tem um corte que é muito bonito, porque tem os raios de sol, e em vez de fazer um zoom, ele faz os raios andarem, e quando os raios passam, o Giorno tá um pouco mais pra frente, tá um pouco mais em primeiro plano, tem um zoom maior nele ali. Então esse corte dos raios de luz eu achei muito bonito. E eu lembro que na parte 4 eu curtia muito a maneira como ele fazia uns cortes criativos, sabe? Esse inclusive me lembra um corte horrível no Banana Fish essa semana, que é uma parte que o Godini está batendo no cara lá no Ash, e aí os caras falam, pare, Golzini! E aí corta pra todo mundo em pé. E é muito desconfortável. Falta frames ali, sabe? Tinha que ter pelo menos o cara se levantando pra gente ter uma sensação de movimento. Mas não, é um corte seco pra um momento muito depois. É estranho, é feio. Mas enfim, Jojo tem cortes muito bonitos. Eu curti pra caramba esse episódio de Jojo. E é isso. Essa semana ficamos por aqui. Jojo é outro anime que você pode assistir na Crunchyroll. Outra coisa que você pode assistir na Crunchyroll, só que fisicamente, é o VideoQuest. Você não vai achar esse vídeo no player do Crunchyroll. Você vai achar eu e o Urso em carne e osso no stand do Crunchyroll, que é um grande player do Crunchyroll ao ar livre, se você for nesse SGP, quinta-feira às 2 horas da tarde,
procure a gente lá, nós vamos gravar um VideoQuest 86 ao vivo. Muito obrigado, falou! E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.